A sirene da ambulância cortava o silêncio úmido da madrugada amazônica quando os paramédicos chegaram ao complexo residencial Águas Claras, um dos bairros mais nobres de Manaus. Era 3h47 da manhã de 15 de março de 2023, e o que encontraram no apartamento 1204 do edifício IP Amarelo mudaria para sempre a percepção de segurança na capital amazonense. No chão da sala, em meio a móveis revirados e vidros espalhados, jazia o corpo de Marina Teixeira Santos, de 34 anos, renomada advogada especializada em direito ambiental. O rosto estava coberto por uma máscara artesanal feita de madeira escura, entalhada com símbolos que remetiam às tradições indígenas da região. Mas não era uma homenagem cultural, era a assinatura de um predador que aterrorizaria Manaus pelos próximos 8 meses. O delegado Ricardo Mendes, veterano com 22 anos de Polícia Civil, havia visto de tudo em suas décadas investigando crimes na Amazônia. Narcotráfico, conflitos de terra, assassinatos por encomenda, nada o surpreendia mais. Ou assim pensava até receber a ligação às 4 da manhã daquele dia de março. Temos uma situação inédita aqui, delegado, disse a voz tensa do escrivão plantonista. É melhor o senhor vir pessoalmente. Mendes sabia que quando Joaquim Silva, um policial que havia visto mais de 2 décadas de casos bizarros, dizia que algo era inédito, a situação era realmente grave. Vestiu-se rapidamente e dirigiu pelas ruas vazias de Manaus, sem imaginar que estava prestes a iniciar a investigação mais complexa e perturbadora de sua carreira. Ao chegar ao local do crime, Mendes imediatamente percebeu que não se tratava de um homicídio comum. A máscara sobre o rosto da vítima era apenas o início de uma cena cuidadosamente orquestrada. Marina estava vestida com um vestido branco impecável, as mãos posicionadas sobre o peito em pose ritualística, cercada por pequenas velas que ainda queimavam quando a polícia chegou. O apartamento luxuoso de 2 quartos havia sido meticulosamente revirado, mas de forma quase artística, livros empilhados em torres simétricas, quadros reposicionados em ângulos específicos, flores amazônicas espalhadas pelo chão formando um padrão que parecia seguir alguma lógica oculta. Isso não é obra de um ladrão comum, murmurou Mendes, colocando as luvas de látex e começando sua observação meticulosa da cena. A máscara que cobria o rosto de Marina era uma peça única, claramente trabalhada por mãos habilidosas. Feita de madeira de cumaru, apresentava entalhes precisos que formavam o rosto de uma divindade amazônica, com olhos vazados que revelavam os olhos sem vida da vítima. Nas laterais, pequenos furos sugeriam que cordas ou tiras de couro eram usadas para fixá-la ao rosto. O perito criminal Carlos Antônio, especialista em análise de evidências, chegou pouco depois com sua equipe e começou a documentação fotográfica. Nunca vi trabalho artesanal tão refinado em uma cena de crime, comentou, focando sua lente nos detalhes intrincados da máscara. Quem fez isso tem conhecimento profundo de técnicas tradicionais de entalhe, além de acesso a ferramentas específicas e madeira de qualidade. O apartamento de Marina revelava uma vida próspera e organizada. Formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, ela havia construído uma carreira sólida defendendo comunidades indígenas e ribeirinhas em conflitos de terra contra grandes corporações. Seus arquivos profissionais, cuidadosamente organizados em um escritório improvisado no 2º quarto, mostravam dezenas de casos em andamento, muitos envolvendo quantias milionárias e interesses poderosos. A geladeira estava cheia de comida fresca, as contas pagas em dia, nenhum sinal de problemas financeiros ou pessoais aparentes. Marina vivia sozinha há 3 anos, desde o fim de um relacionamento longo com um colega de profissão, e segundo vizinhos, levava uma vida discreta e sem sobressaltos. A autópsia revelou detalhes ainda mais perturbadores. Marina havia sido estrangulada com uma corda de fibra vegetal trançada, do tipo usado por comunidades tradicionais para artesanato e rituais. A morte ocorreu entre meia-noite e 2 da manhã, e não havia sinais de violência sexual ou luta. Mais intrigante ainda, exames toxicológicos identificaram traços de ayahuasca em seu sistema, uma substância psicoativa usada em rituais religiosos e terapêuticos na região amazônica. Ela foi drogada antes de ser morta, explicou o médico legista Dr. Fernando Ramos. A quantidade não era suficiente para causar a morte, mas certamente a deixaria desorientada e vulnerável. Marcas nos pulsos e tornozelos sugeriam que Marina havia sido amarrada, mas por pouco tempo e sem violência excessiva. A investigação inicial se concentrou no círculo profissional de Marina. Seus casos mais recentes incluíam uma disputa territorial envolvendo a mineradora Andes, uma empresa colombiana acusada de extrair ilegalmente cassiterita em terras indígenas, e o processo contra a madeireira São Jorge, suspeita de desmatamento ilegal em área de preservação.
Ambas as empresas haviam recebido intimações importantes na semana anterior ao assassinato, e seus representantes legais haviam trocado correspondências tensas com Marina. O delegado Mendes decidiu começar por ali, organizando uma força-tarefa de 8 investigadores para vasculhar a vida profissional e pessoal da vítima. Joaquim Silva, o escrivão que primeiro atendeu à ocorrência, assumiu a coordenação das entrevistas com testemunhas. Nascido e criado em Manaus, filho de uma artesã ribeirinha e um funcionário público aposentado, Joaquim conhecia como ninguém os meandros sociais da cidade. Sua primeira parada foi o edifício onde Marina morava, um prédio de classe média alta com sistema de segurança e portaria 24 horas. O porteiro noturno, Carlos Magalhães, de 58 anos, relatou não ter visto nada incomum na noite do crime. Dona Marina chegou por volta das 10h30 da noite, sozinha, como sempre. Cumprimentou educadamente e subiu. Não desceu mais depois disso, pelo menos não pela portaria, declarou, nervoso mas aparentemente sincero. As câmeras de segurança do prédio confirmaram sua versão, Marina chegará sozinha e não havia registro de sua saída depois das 22h35. No entanto, as câmeras revelaram algo intrigante. Às 23h47, um homem de estatura média, usando jaqueta com capuz e uma máscara simples cobrindo parte do rosto, aparece brevemente nas imagens do hall de entrada. Ele parece conhecer o local, movendo-se com confiança e evitando as câmeras de forma deliberada. Às 2h33, a mesma figura aparece novamente, desta vez saindo do prédio com movimentos mais apressados. A qualidade das imagens era frustrante, o sistema de segurança era antigo e a iluminação do hall, deficiente. Mesmo com o trabalho de melhoria digital da perícia, não foi possível identificar características faciais ou outros detalhes distintivos do suspeito. A investigação se aprofundou quando a equipe descobriu que Marina havia recebido ameaças veladas nas semanas anteriores ao crime. Em seus e-mails pessoais, encontraram 3 mensagens anônimas enviadas de contas temporárias. A primeira, datada de 28 de fevereiro, dizia apenas: algumas tradições devem ser respeitadas. Pare antes que seja tarde. A segunda, de 7 de março, a floresta tem seus guardiões. Você foi avisada. A terceira, mais explícita, chegou no dia 13 de março, apenas 2 dias antes do assassinato, última chance. A máscara do julgamento está sendo preparada para você. Marina havia reportado as ameaças à polícia no dia 14, mas o boletim de ocorrência se perdeu na burocracia típica da Delegacia de Crimes Cibernéticos, sobrecarregada e com poucos recursos. O trabalho de investigação ganhou uma nova dimensão quando Carlos Antônio, o perito criminal, conseguiu rastrear a origem da máscara encontrada no rosto da vítima. Através de análise microscópica da madeira e comparação com bancos de dados de artesanato regional, determinou que a peça havia sido feita nas últimas 6 semanas antes do crime. Mais importante ainda, o tipo específico de entalhe e a técnica de acabamento apontavam para um grupo muito restrito de artesãos especializados. Esta não é uma máscara comercial ou feita por amadores, explicou Carlos em seu relatório. O autor tem formação técnica avançada, possivelmente décadas de experiência, e acesso a ferramentas profissionais de marcenaria fina. A partir dessa pista, a investigação se direcionou para os ateliês e oficinas de artesanato de Manaus e região metropolitana. Joaquim Silva, acompanhado da investigadora Helena Rodrigues, visitou 23 estabelecimentos em 2 semanas, desde pequenas oficinas familiares no centro histórico até ateliês renomados que forneciam peças para galerias de arte. A maioria dos artesãos examinados reconheceu a qualidade excepcional do trabalho, mas nenhum assumiu a autoria ou identificou o criador. É trabalho de mestre, comentou Antônio Carvalho, um entalhador de 67 anos com oficina na zona sul de Manaus. Quem fez isso aprendeu com os antigos, tem mão firme e paciência de monge. Mas não conheço ninguém fazendo máscaras deste tipo por aqui. Enquanto a investigação seguia o rastro artístico, outra frente de trabalho focava nos aspectos rituais do crime. A disposição do corpo, as velas, as flores e principalmente a ayahuasca encontrada no organismo de Marina sugeriam conhecimento profundo de práticas espirituais amazônicas. O delegado Mendes consultou antropólogos da Universidade Federal do Amazonas e líderes de comunidades tradicionais para entender o possível significado simbólico da cena. Dr. Maria Fernanda Oliveira, professora de antropologia cultural, ofereceu uma interpretação perturbadora. A máscara, a posição do corpo e os elementos rituais sugerem um julgamento espiritual segundo algumas tradições indígenas. É como se o assassino acreditasse estar executando uma justiça cósmica, punindo alguém que, em sua percepção, ofendeu os espíritos da floresta.
Esta interpretação ganhou peso quando a equipe revisitou os casos profissionais de Marina com nova perspectiva. Seus arquivos mostravam que, além de defender comunidades tradicionais, ela também havia representado empresas em situações específicas onde os interesses não eram totalmente alinhados com a preservação ambiental. 3 anos antes, Marina havia assessorado uma construtora em um projeto de ecoturismo que, embora legalmente aprovado, desagradou profundamente algumas comunidades indígenas da região. Mais recentemente, ela intermediou um acordo entre uma empresa de cosméticos e coletores de plantas medicinais, um caso que gerou controvérsia entre ativistas que consideraram os valores pagos insuficientes. A investigação tomou um rumo inesperado quando Helena Rodrigues, revisando os depoimentos dos vizinhos de Marina, identificou uma inconsistência no relato de Roberto Farias, morador do apartamento 1203, exatamente ao lado da vítima. Roberto, de 45 anos, trabalha como guia turístico especializado em turismo ecológico e cultural, e inicialmente afirmou ter passado a noite do crime em casa, sem ouvir qualquer ruído anormal. No entanto, ao verificar seus registros telefônicos, a polícia descobriu que ele havia feito uma ligação às 2h15 da madrugada para uma empresa de táxi, solicitando um veículo para um endereço no centro da cidade. Confrontado com esta informação, Roberto mudou sua versão, alegando ter saído para comprar remédio em uma farmácia 24 horas, mas não conseguiu apresentar recibo ou qualquer prova da compra. Roberto Farias se tornou o primeiro suspeito formal da investigação. Nascido em Manaus, filho de um pequeno empresário do ramo madeireiro e uma professora aposentada, ele havia construído uma carreira sólida como guia turístico, especializando-se em roteiros que combinavam aventura na selva com imersão cultural em comunidades ribeirinhas e indígenas. Seus clientes, principalmente estrangeiros europeus e norte-americanos, elogiavam consistentemente seus conhecimentos sobre a cultura amazônica e sua habilidade para proporcionar experiências autênticas na floresta. Roberto falava fluentemente português, inglês e espanhol, além de ter conhecimentos básicos de algumas línguas indígenas locais. A residência de Roberto foi revistada com um mandado judicial e revelou um apartamento meticulosamente organizado, decorado com peças de artesanato amazônico de alta qualidade. Máscaras rituais, esculturas em madeira, cerâmicas indígenas e instrumentos musicais tradicionais ocupavam praticamente todos os ambientes. Mais relevante para a investigação, os policiais encontraram um pequeno ateliê montado no segundo quarto, equipado com ferramentas de entalhe em madeira e vários projetos em andamento. Embora nenhuma das peças fosse idêntica à máscara encontrada no rosto de Marina, a qualidade técnica do trabalho e o estilo eram consistentes. Ele definitivamente tem habilidade para ter feito a máscara, concluiu Carlos Antônio após examinar as peças apreendidas. Sob interrogatório, Roberto manteve uma postura defensiva mas não hostil. Admitiu conhecer Marina apenas superficialmente, cumprimentos ocasionais no elevador e conversas esporádicas na portaria. Negou qualquer envolvimento no crime, mas não conseguiu explicar satisfatoriamente sua saída noturna nem a mentira inicial sobre ter ficado em casa. Quanto ao seu conhecimento sobre artesanato indígena, Roberto foi eloquente: é minha paixão e minha profissão. Trabalho há 15 anos levando turistas para conhecer comunidades tradicionais. Aprendi estas técnicas com mestres artesãos porque é essencial para oferecer experiências autênticas aos meus clientes. Ele confirmou ter conhecimento sobre a ayahuasca e outros elementos rituais encontrados na cena do crime, mas argumentou que tais conhecimentos eram comuns entre profissionais do turismo ecológico. As evidências contra Roberto eram circunstanciais, mas acumulavam-se de forma preocupante. Além da mentira sobre sua presença em casa na noite do crime e das habilidades artesanais compatíveis com a confecção da máscara, a investigação descobriu que ele havia comprado a ayahuasca de um fornecedor conhecido apenas 3 semanas antes do assassinato. Roberto alegou que a substância era para uma cerimônia particular de purificação espiritual, uma prática que seguia há alguns anos, mas não conseguiu fornecer detalhes convincentes sobre o ritual ou testemunhas que pudessem corroborar sua versão. Mais damning ainda, análises de seu computador revelaram pesquisas recentes sobre símbolos de julgamento em culturas indígenas e máscaras rituais amazônicas, realizadas nos dias anteriores ao crime. Enquanto Roberto permanecia como o principal suspeito, a investigação se deparou com uma descoberta que mudaria completamente os rumos do caso. Helena Rodrigues, ao revisar minuciosamente os e-mails de Marina, encontrou uma pasta oculta contendo correspondências criptografadas com um contato identificado apenas como o Guardião da Floresta. As mensagens, decifradas pela equipe de crimes cibernéticos, revelavam um diálogo que durava meses entre Marina e este interlocutor anônimo.
O E-Guardião se apresentava como um protetor das tradições ancestrais e questionava crescentemente as ações profissionais de Marina, acusando-a de traição aos espíritos da terra por representar interesses que considerava prejudiciais à Amazônia. As mensagens mostravam uma escalada preocupante. Inicialmente respeitosas e até mesmo adulatórias, o E-Guardião elogiava o trabalho de Marina em defesa de comunidades tradicionais. As comunicações gradualmente se tornaram críticas e depois abertamente hostis. O interlocutor demonstrava conhecimento íntimo dos casos de Marina, citando detalhes que não eram públicos e fazendo referências específicas a decisões estratégicas que ela havia tomado. Você perdeu sua conexão com a verdade ancestral, dizia uma mensagem de janeiro. A floresta chora suas lágrimas por sua traição. Em fevereiro, os espíritos estão descontentes. Você deve escolher seu lado definitivamente. A última mensagem, enviada no dia 10 de março, era uma despedida sinestra. A máscara do julgamento será sua coroa final. Que os ancestrais tenham misericórdia de sua alma perdida. A descoberta dessas mensagens redirecionou completamente a investigação. O E-Guardião da Floresta claramente tinha acesso a informações privilegiadas sobre a vida profissional de Marina, sugerindo que poderia ser alguém próximo a ela, talvez um colega de trabalho, cliente ou até mesmo um membro das comunidades que ela representava. A análise técnica das mensagens revelou que eram enviadas através de uma rede de proxy sofisticada, tornando extremamente difícil rastrear o remetente real. No entanto, padrões linguísticos e referências culturais específicas sugeriam que o E-Guardião era alguém com educação formal superior, fluente em português e com conhecimento acadêmico sobre culturas indígenas amazônicas. Roberto Farias foi temporariamente liberado, mas continuou sob vigilância enquanto a investigação se concentrava em identificar o E-Guardião da Floresta. O delegado Mendes organizou uma nova estratégia, focando no círculo profissional de Marina e em pessoas que tiveram acesso aos detalhes íntimos de seus casos. A equipe revisitou colegas de faculdade, parceiros profissionais, clientes e até mesmo adversários em tribunais. Cada pessoa era questionada não apenas sobre seu relacionamento com Marina, mas também sobre conhecimentos de artesanato indígena, práticas rituais e acesso às informações específicas mencionadas nas mensagens criptografadas. Um nome começou a se destacar durante essas entrevistas: professor Eduardo Marins, de 52 anos, antropólogo e professor titular da Universidade Federal do Amazonas, especialista em culturas indígenas e consultor acadêmico em vários dos casos de Marina. Eduardo havia trabalhado com Marina em pelo menos 7 processos nos últimos 2 anos, fornecendo laudos técnicos sobre práticas culturais e impactos ambientais em territórios tradicionais. Colegas descreviam-no como um acadêmico brilhante mais obsessivo, conhecido por seu temperamento explosivo quando confrontado com o que considerava a profanação da sabedoria ancestral. Divorciado há 5 anos, sem filhos, Eduardo vivia sozinho em uma casa no bairro Cidade Nova, dedicando-se integralmente à pesquisa e ao ensino. A investigação sobre Eduardo Marins revelou um perfil complexo e potencialmente perturbador. Formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, com doutorado em Antropologia Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele chegou a Manaus há 12 anos para assumir a Cátedra de Estudos Amazônicos. Seus trabalhos acadêmicos eram respeitados internacionalmente, especialmente suas pesquisas sobre rituais de julgamento e justiça em sociedades indígenas pré-colombianas. No entanto, colegas relatavam que Eduardo havia se tornado crescentemente radical em suas posições, defendendo abertamente que os conhecimentos ancestrais eram sagrados e não deveriam ser prostituídos para fins comerciais ou legais. A casa de Eduardo, vistoriada com mandado judicial, era um museu particular de cultura amazônica. Centenas de livros sobre antropologia, etnografia e culturas indígenas ocupavam estantes que cobriam todas as paredes. Artefatos autênticos, alguns possivelmente legais, obtidos durante pesquisas de campo, decoravam a residência. No porão, a polícia descobriu um laboratório improvisado onde Eduardo preparava ayahuasca e outras substâncias rituais, alegadamente para pesquisas acadêmicas. Mais perturbador ainda, encontraram um diário manuscrito de mais de 300 páginas onde Eduardo registrava suas reflexões sobre a degradação moral da sociedade moderna e a necessidade de restaurar a justiça ancestral. O diário de Eduardo continha passagens que deixaram a equipe de investigação profundamente inquieta. Entregas datadas de meses anteriores ao crime mostravam uma crescente obsessão com Marina Teixeira, inicialmente admirada como uma guerreira dos povos tradicionais, mas gradualmente vista como uma traidora que vendeu sua alma ao sistema opressor. Eduardo descrevia em detalhes suas frustrações com casos específicos onde Marina havia, em sua percepção, escolhido soluções legais pragmáticas em detrimento de princípios espirituais absolutos.
Marina perdeu sua conexão com a verdade ancestral, escreveu em uma entrada de dezembro. Ela se tornou mais uma advogada burguesa disfarçada de defensora dos oprimidos. Mais damning ainda, o diário continha esquemas detalhados para o que Eduardo chamava de cerimônia de purificação pelo julgamento ancestral. Os desenhos mostravam uma figura feminina deitada em posição ritual, cercada por velas e flores, com o rosto coberto por uma máscara da verdade que permitiria aos espíritos julgar a pureza de sua alma. As semelhanças com a cena encontrada no apartamento de Marina eram incontestáveis. Eduardo havia até mesmo esboçado o design da máscara, com anotações sobre o tipo de madeira a ser usado e os símbolos a serem entalhados. A máscara revelará sua verdadeira face, escreveu. Se sua alma ainda for pura, os espíritos a perdoarão. Se não, receberá o julgamento que merece. Confrontado com as evidências do diário, Eduardo inicialmente tentou negar qualquer envolvimento no crime, alegando que os escritos eram exercícios acadêmicos de imaginação antropológica. No entanto, sua defesa desmoronou quando a análise linguística computadorizada confirmou que os padrões de escrita do diário eram idênticos aos das mensagens enviadas como o guardião da floresta. Mais crucial ainda, a busca em sua residência revelou fragmentos de madeira de cumaru e ferramentas de entalhe que continham microscópicas partículas consistentes com o material da máscara encontrada no rosto de Marina. Sob interrogatório prolongado, Eduardo finalmente confessou, mas de uma maneira que chocou até mesmo investigadores experientes. Ele não demonstrava remorso pelo assassinato, mas sim uma convicção inabalável de que havia realizado um ato de justiça espiritual necessária. Marina havia se perdido, explicou com voz calma e olhar distante. Ela começou como uma verdadeira defensora da Mãe Terra, mas se corrompeu pela ganância do sistema legal. Os espíritos me mostraram que ela precisava ser julgada. Eduardo descreveu em detalhes como havia planejado o crime por meses, estudando os horários de Marina, obtendo acesso ao edifício através de um conhecido que trabalhava na administração predial, e preparando meticulosamente todos os elementos rituais. A confissão revelou o método macabro utilizado por Eduardo. Na noite do crime, ele havia se disfarçado e entrado no edifício usando uma chave copiada, aguardando no hall até ter certeza de que Marina estava em casa. Subiu pelas escadas de emergência para evitar as câmeras do elevador e forçou discretamente a fechadura do apartamento 1204, habilidade que havia aprendido durante trabalhos de campo em comunidades remotas. Encontrou Marina trabalhando em seu escritório doméstico e, fingindo ser um visitante interessado em seus serviços jurídicos, conseguiu que ela bebesse chá misturado com ayahuasca. Quando a droga começou a fazer efeito, Eduardo a amarrou gentilmente e realizou o que chamava de cerimônia de julgamento. Eu dei a ela a oportunidade de se redimir, Eduardo explicou durante o interrogatório, sua voz assumindo um tom quase religioso. Perguntei se ela renunciaria aos casos que traíam os princípios ancestrais, se voltaria ao caminho verdadeiro. Mas mesmo sob a influência da medicina sagrada, ela se recusou a abandonar seus clientes corruptos. Os espíritos então me disseram que o julgamento estava completo, ela havia escolhido seu destino. Eduardo descreveu como posicionou Marina na pose ritual, colocou a máscara cuidadosamente esculpida sobre seu rosto e usou uma corda de fibra vegetal para libertar sua alma do corpo corrompido. O caso aparentemente estava resolvido, mas a investigação revelou uma dimensão ainda mais perturbadora quando a polícia descobriu que Marina não havia sido a primeira vítima de Eduardo Marins. Revisando casos não solucionados dos últimos 2 anos, a equipe identificou pelo menos 3 mortes que seguiam padrões similares, todas vítimas envolvidas em questões ambientais ou de direitos indígenas que, segundo a visão distorcida de Eduardo, haviam traído os princípios ancestrais. As vítimas anteriores incluíam um funcionário do IBAMA que havia autorizado um projeto de mineração controverso, uma bióloga que trabalhou para uma empresa de biotecnologia acusada de biopirataria, e um líder indígena que havia apoiado um acordo de exploração sustentável de madeira em terras tradicionais. Cada uma dessas mortes havia sido inicialmente classificada como acidente ou suicídio devido à ausência de sinais óbvios de violência e à sofisticação com que Eduardo orquestrava as cenas. O funcionário do IBAMA foi encontrado morto em sua casa, aparentemente vítima de overdose acidental de ayahuasca durante um ritual de purificação pessoal. A bióloga foi descoberta afogada em um igarapé, com o corpo posicionado de forma que sugeria um ritual de retorno às águas primordiais. O líder indígena morreu em sua aldeia, encontrado em sua rede com uma máscara funeral cobrindo o rosto, em uma cena que a comunidade interpretou como morte natural seguida de preparação espiritual tradicional. A conexão entre esses casos só se tornou clara quando investigadores revisitaram as cenas à luz dos métodos revelados na confissão de Eduardo.
Em todos os casos, ele havia usado seu prestígio acadêmico e conhecimento cultural para se aproximar das vítimas, ganhando sua confiança antes de executar seus julgamentos espirituais. Eduardo mantinha registros meticulosos destes crimes em um caderno separado, escrito em código baseado em símbolos indígenas que ele próprio havia criado. Cada entrada descrevia o pecado da vítima contra a sabedoria ancestral e detalhava o ritual específico usado para sua purificação. O julgamento de Eduardo Marins se tornou um dos mais acompanhados na história recente de Manaus. A defesa argumentou insanidade mental, apresentando laudos psiquiátricos que diagnosticavam o réu com transtorno delirante religioso e desconexão da realidade. No entanto, a promotoria demonstrou que Eduardo havia planejado meticulosamente cada crime, tomando precauções elaboradas para evitar detecção e mantendo uma fachada de normalidade em sua vida acadêmica. Este não é um homem louco, argumentou a promotora Ana Beatriz Soares. É um fanático que usou sua educação e posição social para justificar assassinatos em série. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e escolheu conscientemente matar pessoas inocentes. Durante o julgamento, emergiram detalhes perturbadores sobre a psicologia de Eduardo Marins. Psicólogos forenses revelaram que ele havia desenvolvido um complexo messiânico ao longo dos anos, convencendo-se gradualmente de que havia sido escolhido pelos espíritos ancestrais para purificar o mundo moderno de sua corrupção. Sua imersão profunda na cultura indígena, inicialmente acadêmica e respeitosa, havia se transformado em apropriação cultural extrema e perigosa. Eduardo não apenas adotará práticas rituais sem compreender seus contextos apropriados, mas as havia distorcido para justificar seus impulsos homicidas. Líderes de comunidades indígenas da região prestaram depoimento durante o julgamento, expressando indignação pela maneira como Eduardo havia pervertido tradições sagradas para fins assassinos. Este homem nunca entendeu verdadeiramente nossos costumes, declarou Tuxau Arraoni Caiapó, líder respeitado que havia conhecido Eduardo durante suas pesquisas. Ele viu apenas a superfície, os símbolos e rituais, mas perdeu completamente o espírito de amor e respeito que é o coração de nossa sabedoria. Nossas cerimônias são sobre cura e harmonia, não sobre julgamento e morte. O veredicto foi unânime. Eduardo Marins foi condenado por 4 homicídios qualificados, recebendo uma sentença de 120 anos de prisão. Durante a leitura da sentença, ele permaneceu impassível, murmurando o que pareciam ser cânticos em uma língua que ninguém no tribunal conseguiu identificar. Posteriormente, linguistas determinaram que Eduardo havia criado sua própria linguagem sagrada, misturando elementos de várias línguas indígenas com invenções pessoais, mais uma evidência de sua desconexão progressiva da realidade e apropriação distorcida de culturas que dizia reverenciar. O caso do homem mascarado de Manaus deixou marcas profundas na sociedade amazonense. Revelou como o fanatismo pode corromper até mesmo mentes educadas e aparentemente dedicadas a causas nobres. A investigação também destacou a importância de proteger conhecimentos tradicionais indígenas não apenas de exploração comercial, mas também de apropriação por indivíduos instáveis que podem distorcer práticas sagradas para fins destrutivos. Marina Teixeira Santos foi lembrada não apenas como vítima, mas como uma profissional dedicada que, nas palavras de seus colegas, lutou até o fim para equilibrar a justiça legal com o respeito cultural. O delegado Ricardo Mendes, refletindo sobre o caso meses depois, observou que foi uma das investigações mais complexas de sua carreira, não pelos aspectos técnicos, mas pela necessidade de navegar entre respeito cultural e pursuit da verdade criminal. Eduardo Marins nos ensinou que conhecimento sem sabedoria, educação sem empatia, podem criar monstros mais perigosos que a ignorância simples, comentou. Ele tinha todos os recursos intelectuais para ser uma força positiva no mundo, mas escolheu se tornar um predador que usava a espiritualidade como máscara para satisfazer impulsos assassinos. Hoje, Eduardo cumpre sua sentença no Presídio de Segurança Máxima de Manaus, onde continua a escrever em seus diários, criando elaboradas teorias sobre conspirações contra a pureza ancestral. Psiquiatras da prisão relatam que ele mantém sua convicção de ter sido um instrumento divino de justiça, mostrando nenhum remorso pelas vidas que tirou. Ocasionalmente, recebe cartas de admiradores perturbados que veem nele um guerreiro espiritual, correspondências que são cuidadosamente monitorizadas pelas autoridades. O caso permanece como um lembrete sombrio de como ideologias extremas podem transformar indivíduos aparentemente civilizados em predadores mortais, usando máscaras de respeitabilidade cultural para ocultar a verdadeira face da violência fanática.